Vocês, boas-vindas a todo mundo aí. Bom, eu sou o Vitor, tá? Me autodescrevendo. Sou uma pessoa de pele morena, cabelo curto de cor escura, barba curta também de cor escura. Estou usando uma camisa cinza escura. Nela tem representações que seriam as expressões digitais em cores diferentes: azul claro, amarelo, azul escura, roxa, laranja. Estou usando também um headphone que faz um arco, volta minha cabeça para cor branca. Atrás de mim tem uma parede cor rosa e uma estante preta com vários livros. E meu sinal em Libras é esse: o indicador em cima do lábio, o polegar abaixo do lábio, perto do queixo, e fechando, fazendo um sinal como se estivesse sorrindo. Isso. Bom, gente, como já foi mencionado, né, eu sou Product Designer, focado em acessibilidade na Bradesco Seguros. Sou fundador, administrador da comunidade Jovens do XY, que é uma outra iniciativa também de apoiar e acessibilizar o conteúdo, então ajudar pessoas a entrarem na área. Quando eu digo pessoas, eu falo pessoas que estão entrando. Isso pode ser uma pessoa com 18 anos, uma pessoa com 40, uma pessoa com deficiência visual. Todas as pessoas que tiverem interesse em entrar na área, então é extremamente bem-vinda. E vou deixar também aqui no chat o LinkedIn para bater papo no futuro. Fiquem à vontade para chamar, me procurar, seja o que for. E já começando até nessa palestra, né, não posso deixar de não comentar sobre acessibilidade. Só chover um pouco no molhado, só repetir um pouquinho. Muitas vezes a acessibilidade está associada a pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são o foco, só que eu gosto muito de atuar de uma forma mais abrangente, eliminar barreiras como um todo. Então, como que são as interações com as pessoas? Como que é uma pessoa talvez com uma deficiência temporária ou com alguma limitação momentânea? Isso muito mais no lado de incluir uma diversidade funcional dos corpos, né? Então, todos nós estamos envelhecendo. Como que eu mesmo vou interagir daqui a 50 anos? Como que será essa interação? Partindo daquele princípio que podemos adquirir deficiências com o passar do tempo. Então, como que vai ser caso eu adquira algum tipo de deficiência daqui a alguns anos? Ou amanhã, não sei, ninguém sabe. Então, sempre buscar pensar num todo. E eu também gosto de atrelar muito a acessibilidade à usabilidade, né? Então, se um produto é acessível, ele está tendo uma usabilidade, uma pessoa com deficiência visual pode utilizar ele, pessoa com neurodiversa, que vai ser o tema aqui do meu papo, pode estar utilizando ele. É sempre pensar da forma que os produtos vão ser usáveis. Isso pode ser um produto digital ou um físico mesmo, como uma pessoa cadeirante pode utilizar uma rampa. E por aí vai. E aqui já entrando direto no tema sobre neurodiversidade. Basicamente, a neurodiversidade, ela busca respeitar, entender as diferenças neurológicas. Então, como é uma pessoa com autismo, uma pessoa do espectro autismo, como que ela interage com o mundo? Como uma pessoa com TDAH, dislexia, descalculia, e assim, existem muitas outras condições neurológicas, transtornos, que estão dentro do aspecto da neurodiversidade. Então, é algo muito complexo, que a gente vai estar tratando de percepções humanas. Isso mais complexo ainda, que a gente está puxando percepções que vão variar muito de cada pessoa, mas é também incluir essas pessoas. Trazendo um pouquinho só do aspecto da neurodiversidade no Brasil, pessoas do espectro autista, foi previsto que mais ou menos no Brasil possua cerca de 2 milhões de pessoas com espectro autista. E só em São Paulo seria mais de 30 mil. 30 mil não, 300 mil, desculpa. E esse é um estudo baseado do CDC, que é um órgão americano, que ele puxa esses dados, que dentro dos Estados Unidos existe um caso a cada 110 pessoas.
Então, esse número foi puxado para o contexto da população brasileira e chegou a essa estimativa de 2 milhões no Brasil e 300 mil só em São Paulo. Também pessoas com TDAH, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, ela estima que cerca de 2 milhões de pessoas possuem TDAH. E dislexia, né, que 1 a cada 20 pessoas brasileiras tem algum grau de dislexia, né? Então, a dislexia é um déficit cognitivo que basicamente está atingindo cerca de 5 a 15% da população mundial, segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Isso são muitos dados que teve um crescimento muito grande no diagnóstico a partir de pandemia, foi quando surgiu muitos gatilhos, compreensões, porém ainda existem muitas pessoas que não foram diagnosticadas, ou até mesmo que não serão diagnosticadas, que podem ter barreiras ainda de estar interagindo com nossos produtos. Então, pensando naquela ideia de acessibilidade, quebrar barreiras, como eu penso nessas pessoas? E aqui eu trago um exemplo, né, com um link também desse site que tenta simular o que seria uma pessoa com dislexia, né? Então, só lendo brevemente a primeira linha, está escrita a demonstração que pode ser consultada aqui, foi criada pelo. Só que toda essa frase, todas as letras, elas estão em ordens totalmente diferentes. Então, tentando simular como que seria a compreensão de uma pessoa dislexa. Então, muitas vezes, a palavra que ela está vendo ali, ou que ela está escrevendo, para ela está na ordem coerente, porém, para pessoas que não têm dislexia, ela está totalmente fora de ordem. E isso tanto gera barreiras no aprendizado, quanto barreiras em comunicações para essas pessoas. Então, é pensar das melhores formas de como gerar um bom acesso para essas pessoas, tá? E aqui estou trazendo alguns exemplos de principais barreiras, né? Excesso de informação. Então, basicamente, esse excesso de informação de carga cognitiva vai trazer muitos pontos para a pessoa anotar, só que nenhum deles traz o foco. Então, a pessoa ela não vai conseguir entender o que se trata aquela tela. Se a gente for falar de um e-commerce, uma loja virtual, tem um produto que ela quer comprar, só que ali vai ter muitos outros anúncios aparecendo e isso distrai ela, ou fazer que a jornada dela de compra seja muito maior do que deveria ser, justamente pelo esse excesso, essa sobrecarga. Tem também animações em excesso, então são aqueles sites muito bonitos visualmente, só que tem muitas interações, muitas coisas se mexendo, vai aparecendo muita coisa na tela, isso deixando a pessoa realmente confusa, tirando totalmente o foco dela. Tem também as janelas de notificações invasivas, ou os famosos pop-ups, que quando a pessoa está interagindo, do nada pula algo na tela, e isso desviando totalmente o foco dela da interação. E esse pop-up tem muitos alertas de uso, justamente por essa quebra de expectativa, porém também tem argumentos que defendem o uso, como o tradicional, o pessoal das antigas, quando usava o Word, editor de texto antigo, e você ia fechar ele e ele aparecia se realmente quer sair sem salvar. Então, é um caso que tem uma utilidade, que tem uma função, porém muitas vezes não é explorado com esse uso. E simplesmente fazem de uma forma só para chamar a atenção, mas gerando transtornos. Os famosos carrosséis de imagem dentro dos sites, que basicamente eles vão estar gerando uma dificuldade para a pessoa acompanhar o conteúdo, ele vai estar sempre saltando, pulando para uma próxima, muitas vezes sem que a pessoa consiga ler ou absorver aquele conteúdo. Páginas que possuem um certo tipo de tempo ou limitação, sem que isso seja necessidade, que porventura é algo que também está dentro da WCAG. Porém, essas páginas elas podem gerar, por exemplo, gatilhos para uma pessoa que tem ansiedade, um nível de desespero de ter que correr para fazer algo, sendo que ela não vai ter esse tempo disponível, podendo deixar tarefas por fazer, que são tarefas às vezes importantes,
ou então isso gerar gatilhos na pessoa muito desconfortáveis. Plataformas que muitas vezes vão exigir lembranças, informações prévias. Então, a pessoa vai preencher um formulário, ela tem que sempre lembrar o endereço dela, ao invés dele já aproveitar o armazenamento do navegador dela ali, para poder já trazer isso pré-carregado. Então, muitas outras informações que já podem vir preenchidas, ao invés de estarem ali fazendo que a pessoa sempre tem que digitar. E também tem o tradicional, que é um conteúdo mal estruturado, né? Ele não está de uma forma lógica, uma forma que estamos acostumados. Que nós, como seres humanos, trabalhamos com padrões. Esse padrão de leitura. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está acostumado a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Uma pessoa já, por exemplo, do Japão, tem uma leitura totalmente diferente. Então, aí já estamos falando de estruturas e padronizações de conteúdo. Então, não seguir esse padrão acaba atrapalhando, gerando ruído para essas pessoas também. Aqui eu trago alguns exemplos de fazer e não fazer dentro desses contextos. Todos os slides eles vão estar com imagens, porém cada um deles eu vou estar descrevendo o que está acontecendo, tá? Na esquerda vai estar sempre o que fazer e na direita sempre o que não fazer. Nesse primeiro exemplo, eu trago o uso de cores, né? Então, sempre o que fazer é usar cores mais simples e não com excesso de brilho, excesso de contraste. O exemplo da direita já tem cores extremamente saturadas. Então, tradicionalmente, o melhor contraste que a gente tem é o preto com branco, só que ele tem uma alta taxa de contraste, ou seja, ele gera uma luminosidade na variação, principalmente no branco, muito grande. Então, isso pode gerar incômodos visuais. Então, sempre amenizar as cores, pensar em tons mais suaves ou em harmonias entre elas. Utilizar também uma linguagem clara e objetiva. Então, por exemplo, se inscreva e concorra a prêmios. Mas não utilizar, por exemplo, naquela linguagem mais descolada, se inscreva e ganhe uma bolada. O que seria essa bolada? Seria literal? Eu peço até já desculpa ao intérprete, porque para ele estar passando esse contexto em Libras também já está gerando um certo ruído. Então, até mesmo na tradução em Libras, esse não fazer dessa mensagem já gera um ruído para a tradução em Libras, pode gerar um ruído para uma pessoa neurodiversa, uma pessoa com espectro autista, entender de uma forma literal esse significado, e a mensagem realmente de ganhar o prêmio ficar perdida. Então, só nesse pequeno contexto já tem ruído para dois contextos diferentes, para uma pessoa neurodiversa e para o intérprete, que provavelmente ele apanhou agora para poder fazer essa sinalização. Fazer também estruturas corretas das páginas, pensando, né, na forma que a pessoa vai ler. Então, organizar, por exemplo, um título, um texto corrido, e no design que a gente chama de CTA, que é um botão que vai gerar uma ação. Então, é um padrão que a pessoa já vai estar habituada. E não necessariamente só, ao invés de usar um título, usar uma figura representativa, que muitas vezes não representa que a pessoa vai compreender. Quando a gente vai estar tratando de figuras que representam algo, isso é muito subjetivo. A gente vai envolver contexto cultural, questão de conhecimento, momento, tempo de percepção ou análise. Então, tem muitos fatores. Já muitas vezes que o texto já auxilia, já direciona isso de uma forma mais coerente. Apresentar frases ou marcadores com uma estrutura simples ou coerente também. Então, um exemplo do que fazer na esquerda, tem um texto genérico com bullet points, marcadores que trazem uma ordem. Já na direita, já não apresenta um texto sem marcador, em teoria, uma estrutura parecida, só que isso já traz um impacto muito grande, principalmente na forma que a pessoa vai absorver esse conteúdo, vai compreender esse conteúdo, e da forma que isso vai traduzir para ela. E também usar imagens para apoiar as pessoas a compreenderem as informações. Como a gente mencionou lá atrás, a parte da neurodiversidade vai trazer muitas questões perceptivas, né, de sensores neurológicos ali. Então, a percepção vai estar muito atrelada ao que a pessoa vai ajudar ela a compreender. Então, tendo um texto e uma imagem, já vai auxiliar muito a pessoa a entender o contexto e fazer associações.
que é o exemplo do bloco esquerdo. O bloco da direita é só um texto pesado, né? Então, sempre lembrando também que a imagem precisa do texto alternativo, que aí puxa naquela ideia de acessibilidade para todas as pessoas. Também, por exemplo, botões. Dentro desses botões, eles estarem descritos da forma correta. Por exemplo, o exemplo da esquerda está anexar arquivo. Então, ele já diz qual ação que a pessoa vai fazer ali. Já o da direita é um tradicional clique aqui. Mas clique aqui para quê? Ele não dá uma ideia, não dá uma instrução. Ele depende de todo um contexto da página para poder trazer a ideia da ação. Isso levando em consideração que esse contexto da página também condiz com o que a pessoa vai fazer ali. Se esse conteúdo não estiver coerente, não estiver estruturado da forma correta, mais esse botão com clique aqui, a pessoa vai ficar perdida, não vai saber o que fazer. Então, também a ideia do texto do botão reforça as ações da página e ajuda a pessoa também a seguir numa jornada sem ruídos. Outro exemplo também, né, de criar layouts ou telas, interfaces, pontos de interação que sejam consistentes. No exemplo da esquerda, que é um exemplo bom, a gente está analisando ali uma estrutura correta, né? Tem blocos bem separados, para um título, para conteúdo, para um botão. Ele visualmente é agradável porque ele possui uma estrutura adequada. Já no exemplo do não fazer, podemos estar analisando ali que tem vários pontos perdidos, sem ter uma relação coerente, e que ele não faz sentido com nenhum padrão que nós já estamos acostumados. Então, isso também já gera um outro ruído também da forma que a pessoa vai reconhecer esse conteúdo, essa informação. E até mantendo uma relação com o exemplo anterior, as informações também estarem de uma forma clara. Se a gente for analisar, por exemplo, blogs de conteúdo, ele é bem visualmente, os blogs bem feitos, né? Eles visualmente são bem estruturados. Tem um título bem definido, tem um bloco de texto bem definido, a imagem ela é bem casada com o conteúdo. Então, tem toda essa estrutura coerente, que até no exemplo que aqui está na tela, que se mantém idêntico ao exemplo anterior. Um bom exemplo é a estrutura correta, bem definida, bem separada, e não fazer vários pontos jogados sem ter uma relação interessante ali para a pessoa absorver conteúdo. Outro exemplo também é sempre passar para a pessoa aonde ela está, o que falta e o que ela vai estar fazendo. No exemplo do que fazer, está um modelo de formulário, onde ele tem um título, formulário de cadastro, tem os steps, ou passo a passos, etapas que a pessoa vai estar percorrendo ali. Então, ele diz etapa 1 de 3, e tem 3 marcadores visuais dizendo onde ela está e o que falta. Embaixo, os campos para nome e e-mail. Um exemplo que não fazer, ele simplesmente está o título, que seria o formulário de cadastro, e os campos para trazer informação, onde ele não passa nenhuma ideia se ali o que a pessoa vai fazer, se falta mais etapas. Isso auxilia a pessoa a entender o momento que ela está. E muitas vezes até nós mesmos, que não temos deficiência, entender se eu consigo preencher esse formulário agora. De repente eu vou entrar numa reunião daqui a pouco, eu sei que não vai dar tempo, eu posso deixar para mais tarde, porque ele já me dá uma informação prévia. Eu evito de me frustrar e ter que começar a preencher e não conseguir terminar. Questão também de referente a alinhamento de texto. Então, um bom exemplo é sempre manter um alinhamento de texto à esquerda, tendo uma entrelinha adequada. Isso vai variar conforme o tamanho da fonte que a pessoa vai utilizar, que facilita o padrão de leitura. E nunca utilizar texto centralizado, alinhado à direita, ou justificado, usar marcações, por exemplo, em itálico. Então, porque isso sempre vai dificultar a leitura, porque ele sai daquela ideia do padrão que já estamos habituados. E também o texto justificado, ele vai sempre visar alinhar as bordas. No meio, ele vai gerar espaços e vácuos, que é até o exemplo agora que eu trago aqui. Esses pequenos espaços que ele vai gerando, isso gera uma quebra na leitura. Então,
ele alinha bonitinho só as bordas, mas dentro dele o conteúdo fica confuso. É muito fácil da pessoa, por exemplo, que está lendo visualmente, pular de uma linha para outra. Então, nesse é sempre interessante manter o padrão de alinhamento à esquerda, que ele vai sempre manter um espaço padrão entre as palavras, após a pontuação, ele vai sempre ser coerente. Aqui também é o espaço central, um exemplo de texto centralizado, que ele perde também as marcações deles de início e fim. Ele vai sempre estar alternando. Então, isso dificulta a pessoa saber quando ela começa ou onde ela termina, fazendo com que a pessoa pode saltar linhas. Aqui eu trago visualmente um modelo do que seria do modal, né, do pop-up, que ele vai surgir na tela. Na esquerda, a gente sempre recomenda não usar. Na direita é um exemplo usando, ou seja, ele vai aparecer em cima da tela, ocultando informação, muitas vezes sendo algo que a pessoa não vai estar considerando como útil, gerando um estresse para ela e fazendo com que ela se perca no conteúdo. Então, vai sempre gerar um ruído a mais. Outro exemplo também interessante de fazer e não fazer, da esquerda tem uma imagem de uma página de configuração. Algumas páginas, elas já pensam dessa forma, né? Eles sabem que tem algumas coisas dentro da página pode gerar gatilhos ou ruídos, então eles liberam um menu de configuração onde as pessoas podem personalizar, por exemplo, amenizar a paleta de cor, reduzir, por exemplo, a movimentação da página. Diferente do exemplo da direita, que só traz altos contrastes, coisas que vão gerar ruídos, mas eles não dão essa opção da pessoa mexer nas configurações. Esse caso do bom exemplo de dar essa opção de configuração é um passo a mais. Né? Idealmente, é sempre interessante a pessoa se pensar já na página com um bom exemplo, com uma boa prática, sem que precise dessas configurações. Só que pode existir contextos que não seja possível. Então, tem exemplos que dá para trazer do site da Apple, que tem animações dentro do site, que ele possibilita que a pessoa pause as animações. E isso, eles dão um passo ainda maior se a pessoa interagir via teclado. Então, se a gente for considerar que uma pessoa com deficiência visual está usando leitor de tela, automaticamente essas interações são pausadas, para que não gere também ruídos no leitor de tela. Então, eles ainda fazem esse nível de distinção dentro do site deles para poder evitar gerar barreiras para as pessoas que querem simplesmente estar ali navegando. Outras dicas que não trago exemplo porque podem gerar muitos problemas. Não utilizar o efeito estroboscópio ou não usar muito o efeito paralaxe. Esses efeitos eles podem gerar... Foi mal, intérprete. Esqueci de dar a pausa. Esses efeitos eles podem gerar gatilhos em pessoas, por exemplo, que a pessoa pode ter ataque epilépticos. Foram casos que já ocorreram em filmes antigos, em animações. Então, são efeitos que vão gerar muita dificuldade, barreira para as pessoas e casos médicos, ou seja, a gente está falando de um caso de epilepsia, por exemplo. Então, hoje em dia, a Netflix, ela avisa caso o filme tenha esse tipo de efeito, caso o filme tenha esse tipo de gatilho. E em alguns filmes ou séries também, a Netflix, ela ameniza o contraste da tela, ou seja, ela reduz um pouco a luminosidade para tentar reduzir esse efeito, caso não seja possível alterar isso no material original. Então, é um tipo de atuação que já é importante e já podemos entender que a Netflix já trabalha. Então, a gente não está só falando de uma empresa qualquer. Está falando da empresa que basicamente estabeleceu um modelo de streaming e a forma que as pessoas vão absorver o conteúdo. Então, ela entendeu que se a pessoa que está absorvendo esse conteúdo tem um tipo de crise envolvendo esse efeito, isso é um problema para ela. Ela vai gerar um transtorno para essa pessoa. Então, já é uma forma que ela trabalha pensando no público dela, pensando na forma que vai engajar as pessoas a continuar consumirem o conteúdo dela.
E aqui outras dicas ainda mais, né? Sempre eliminar distrações desnecessárias, evitar utilizar elementos excessivos na página, fornecer um foco de leitura na hora que for pensar numa página, um aplicativo, pensar numa estrutura onde a pessoa possa focar adequadamente no conteúdo, ter uma leitura dinâmica ali, evitar sempre muitos conteúdos que vão surgir na tela, a não ser que seja algo realmente necessário, extremamente necessário, que possa gerar uma perda para ela imensa. Então, pensar na forma que vai ser previsto, né? A gente na usabilidade, né? Na jornada da pessoa, pensar como que, tentar prever como que essa pessoa vai estar interagindo, como que ela vai estar progredindo, sempre pensar em ajudar ela. Então, trazer tópicos, sequências lógicas, o processo de compra, por exemplo, ele tem que ter uma fase lógica. Então, a pessoa escolhe o produto, ela confere as informações, confere endereço, vai para a parte de pagamento, confere. Então, tem uma sequência que ajuda. Então, e isso também pensando, por exemplo, uma pessoa com TDAH. Como que essa pessoa ela não vai se perder no processo ou comprar algo errado? Também tolerar ao erro, ajudar essa pessoa também a corrigir o próprio erro ou ter certas flexibilidades. Então, hoje a gente tem recurso que não só faz as correções de palavras escritas erradas, que pode também ser um apoio para uma pessoa dislexa, ou também para uma pessoa que está sendo alfabetizada. Então, o mesmo recurso que está ajudando já pessoas diferentes. E também, quando projetar, pensar nessas pessoas de forma que ajude essas pessoas. Dentro dessas dicas que eu já fui trazendo no final, muitas coisas, se não todas, estão relacionadas a que a gente trabalha já dentro do mundo de UX, que são as 10 heurísticas de Nielsen. Dentro do UX é algo que se fala desde o início dos estudos, só que muitas vezes esquecemos dela ou pensamos de uma forma um pouco mais limitada. Todas as 10 heurísticas, elas trazem pontos extremamente positivos para a questão neurodiversa. Então, por exemplo, a primeira, visibilidade e status do sistema. Ela vai dizer para a pessoa aonde ela está, o que está se acontecendo ali. Correspondência entre o sistema e o mundo real. Basicamente, ela vai ajudar a pessoa a associar aquela ação. Um bom exemplo que a gente se usava até pouco tempo atrás e hoje ainda se usa é o famoso disquetezinho para se salvar. Muita gente da nova geração nem sabe o que é o disquete, mas às vezes já reconhece como ali. Pessoal, só um pouquinho, tá? Já estamos falando aqui com o Vitor, que tem uma travada. Vitor, não sei se você está nos ouvindo. Muito interessante o que ele está falando, né, gente? Aqui nos bastidores nós estamos falando com ele que deve ter caído a internet. Vocês viram quantas coisas que nós temos aqui diferentes que, até é interessante quando vocês estão escrevendo aqui no chat, né, e falando, como a Bruna comentou, que ela nem imaginava essas barreiras, e percebendo que como que é possível fazer algo diferente, quando a gente começa a pensar de uma forma de acessibilidade que possa trazer um conteúdo diferenciado para a gente. A Patrícia comentou que ela está em transição de carreira para analista de qualidade, que ela se interessa por acessibilidade. E é essa a nossa proposta. Quanto mais pessoas pensarem em acessibilidade, mais vamos encontrar atitudes acessíveis e as pessoas que precisam e que não imaginam que vão encontrar,
É o exemplo até que a Fique falou, né, quando está no cinema que apaga as luzes, como que ela vai entender e ela consegue ver, porque tem uma sinalização que foi feita especificamente através do tato, ou até mesmo na forma onde que está andando, né, pode transformar essa vida melhor para todo mundo.